A paz do Senhor aos nossos irmãos, graça e paz, louvado seja o nome do Senhor, porque até aqui Deus tem nos ajudado. Mais uma escola bíblica, mais uma transmissão, mais um vídeo que a gente vai estar aí gravando. E hoje nós chegamos aí ao capítulo 3 do livro de Colossenses, Mas antes de começar a comentar sobre os primeiros versículos que o apóstolo Paulo escreve aos Colossenses, vamos fazer uma oração para a gente estar iniciando a nossa escola bíblica. Amém? Pai, em nome de Jesus, agradecemos a Ti, Senhor. Abençoa a cada um dos irmãos, abençoa, Senhor, o Teu povo, abençoa, Senhor, a Tua igreja. Sê conosco, Senhor, em nome de Jesus, que a cada um dos irmãos da nossa igreja metodista ortodoxa Irajá possam estar, Senhor, bem nesse período de afastamento, possam estar, Senhor, supridos espiritualmente e materialmente dentro de suas casas, com alimentação padrão, tudo aquilo que nós precisamos. Senhor, em nome de Jesus, guarda o Teu povo, abençoa, Senhor. Nós já agradecemos a Ti, Deus, pelos irmãos que aniversariaram durante essa semana, pelo nascimento da pequena Jade, filha do nosso irmão Júnior, neto da nossa irmã Cláudia, pelos aniversariantes, não vou citar nomes porque senão posso esquecer alguém, mas que o Senhor possa estar abençoando a cada um dos irmãos. Muito obrigado, Pai, e que nós tenhamos uma escola bíblica e um culto abençoado, que o Senhor possa trazer, Senhor, através dos louvores e da palavra, tudo aquilo que nós precisamos ouvir, não somente aquilo que nós queremos. Muito obrigado, Pai, em nome de Jesus. Amém. Amém, querido? Então, boa tarde, já que eu estou gravando aqui atrás, vocês estão vendo a janela, estão vendo a luz do sol lá, Então, eu estou gravando aqui já no finalzinho da tarde, 4 e alguma coisa. Então, mais uma vez, vou repetir aos irmãos, como eu faço todos os domingos. Qualquer dúvida, pergunta, questionamentos, críticas, os irmãos podem fazer das mais variadas formas. Os irmãos podem postar no grupo do WhatsApp, podem falar no privado e também podem colocar no próprio YouTube, tem um canal lá para você colocar perguntas. Lembrando que eu fico lá monitorando o YouTube da igreja, o canal, durante o período da escola bíblica. Então eu posto esse vídeo às 18, entre 18 e 18h30 e até o início do culto, que é às 20h30, eu fico monitorando lá para saber se tem pergunta. Então, se os irmãos quiserem postar pergunta lá, nesse período eu vou estar olhando e vou responder na hora. Se postar depois, aí eu vou precisar que os irmãos sinalizem para mim via WhatsApp. Fiz a pergunta lá, ou então envia a pergunta direto, ou então posta no grupo, que eu estou sempre olhando lá o grupo, vendo as postagens dos irmãos. Eu realmente não estou postando muito, essa semana, então está meio corrido porque o mundo parou, está todo mundo dentro de casa, mas a minha vida continua praticamente a mesma. Eu continuo trabalhando e continuo estudando. Então, não mudou muito. Com esse advento da Nicele ter sintomas da Covid e estar tendo que ficar isolada dentro do quarto, então eu ganhei mais uma atribuição, que é de cozinhar, que eu só fazia final de semana, agora eu estou fazendo durante a semana, e também as coisas da casa. Então, tá dando para entender aí a vida das irmãs que trabalham e cuidam da casa, não é fácil. Então, essas semanas eu estou largando um pouco o telefone, mas estou sempre aí com os irmãos nos horários dos cultos, Hoje eu estou aí desse período exclusivo para os irmãos, então eu vou estar aí de agora às 18 horas até o horário do culto, monitorando lá o YouTube, enfim, tá? Então, os irmãos aí sintam-se à vontade. Pois bem, nós encerramos na semana passada o capítulo 2 da carta que o apóstolo Paulo escreve aos Colossenses.
Então, vou fazer uma retrospectiva rápida do que foi que a gente viu até agora. Então, no capítulo 1, nós estudamos a origem da carta. Nós vimos que o apóstolo Paulo não conhecia essa igreja foi aberta por um colaborador chamado, se não me falha a memória, Epáfras, se não eu corrijo. Então, ela foi aberta por um colaborador do reino, um colaborador do apóstolo Paulo. Ele escreve essa carta porque ele recebe a notícia de que coisas estavam acontecendo naquela igreja e que essas coisas não estavam de acordo com os ensinamentos que ele tinha. Ele, os apóstolos, estavam aí, né, dirigindo a igreja. Então, o capítulo 1 ele dedica a apresentar à igreja Jesus como o Cristo. E para fazer isso, vamos recordar que para fazer isso ele coloca Jesus como a cabeça de um corpo, da onde vem todo o comando, e o corpo, a igreja, que é comandado pela cabeça, né? Então, no mundo espiritual, a igreja de Cristo, né? Toda a igreja de Cristo, ela é um corpo. E o Senhor Jesus, ele é o cabeça que comanda esse corpo. Não é o contrário, né? A gente falou várias vezes aí que a impressão que dá é que a igreja quer mandar em Deus. Só que não, é Deus que manda, tá? E é Jesus que manda na igreja. Tá? O capítulo 2, né, ele já começa a falar, a apresentar de maneira mais profunda quais são os problemas que a igreja de Colossenses estava enfrentando. Então ele já começa a falar dos falsas doutrinas, falsos mestres, aqueles que estavam tentando inserir dentro da igreja regras, um regramento e a doutrina de conhecimento humano, que estava batendo de frente ou de encontro ao conhecimento que o apóstolo Paulo tinha designado para a igreja e junto com os apóstolos. Então, vocês percebem que ele vem numa sequência, né? Primeiro ele apresenta Jesus como cabeça da igreja, depois ele apresenta que alguns vão se infiltrar, né, dentro da igreja como falsos, com conhecimento humano, para tentar deturpar e dominar, né, trazer a igreja a ser escrava de novo. Lembrando que Jesus ele foi à cruz para nos libertar de tudo, tá? De toda a escravidão. Então, esses falsos mestres estavam se infiltrando para tentar trazer as amarras de novo para dentro do corpo de Cristo. E agora, no capítulo 3, o apóstolo Paulo ele vai começar a falar especificamente de alguns problemas que estavam acontecendo lá de forma muito pontual. Ele começa a dizer, a colocar falando, trocando em miúdo, né? Colocar o dedo na ferida, né? Então, ele já começa no capítulo 3 falando assim. Então, acompanha aí. Colossenses capítulo 3, versículo 1. Ele vai lá e diz o seguinte, ó: portanto, se já ressuscitastes com Cristo, buscais as coisas de cima, onde Cristo está assentado à destra de Deus. Pensai nas coisas que são de cima e não nas que são da terra, porque já estáis morto e a vossa vida está escondida com Cristo em Deus. Quando Cristo, que é a nossa vida, se manifestar, então também vos manifestareis com ele em glória. Mortificai os vossos membros que estão sobre a terra: a prostituição, a impureza, o apetite desordenado, a vil concupiscência e a avareza, que é idolatria, pelas quais coisas vem a ira de Deus sobre os filhos da desobediência. Vamos parar aqui então. Então agora o apóstolo Paulo, no capítulo 3, ele começa a colocar um pouco mais o dedo na ferida. Antes ele estava falando de forma muito subjetiva, embora ele falasse algumas coisas de forma bem clara. Por exemplo, Cristo é o cabeça, quem manda é Jesus, tá? Quem manda na igreja é Jesus. A gente está vivendo um momento no Brasil de que essa questão, democracia, não sei o que, não sei o que. Na igreja não existe democracia. A voz do povo não é a voz de Deus. Então, assim, é Deus que manda, tá? Então é sempre bom a gente ter isso em mente. A democracia
No mundo, você pode até se enganar e achar que tem. Mas na igreja não existe democracia. Não é o povo que está no poder. A democracia, a gente sabe muito bem quem que manda. Quem manda na igreja é Jesus. Ele é o cabeça, a ordem vem dele. Se ele fala A, a igreja tem que falar A. Se ele falar B, a igreja tem que falar B. Tá? Então, não existe democracia no reino de Deus. Jesus está no comando. Beleza? Pois muito bem. Então ele já começa a colocar mais, como eu falei, um pouco mais o dedo na ferida, né? E começa a apontar os erros que estavam acontecendo de forma muito clara. Então veja bem, se no capítulo 1 ele começa a falar, no capítulo 2 ele já começa a falar de falsas doutrinas, de conhecimento humano, evidentemente que numa sequência de escrita, né, a gente lê outras cartas do apóstolo Paulo. Quando a gente lê as outras cartas que ele escreveu, a gente vê que existe um padrão de escrita, né? Então, a partir de agora, ele já começa a colocar o dedo na ferida e apertar um pouquinho mais, que é para a igreja saber que ele está falando isso aqui. Porque muitas das vezes a gente chega diante dos irmãos e traz uma palavra de uma maneira, escolhe bem as palavras para falar com os irmãos, né? Principalmente quando a gente está ministrando, a gente tem que escolher muito bem as palavras que a gente vai usar. Tem irmão que está tão desligado, ou ele quer estar desligado, que ele pensa assim, essa palavra não é para mim não. Puxa, mas se ele está ali, então a palavra é para quem? Se eu estou ali sentado, né? Vamos imaginar que a gente está no culto. Se eu estou ali sentado, eu fui na igreja, estou ali sentado, Deus está falando. Deus está falando através da ministração. Se eu parto do princípio que Deus está falando através da ministração, ele não está falando com as paredes. Ele só pode estar falando comigo. Né? Então, mas tem pessoas que pensam, essa palavra aí não é para mim não. Eu não corro esse risco. É exatamente aí que corre. Então, o apóstolo Paulo ele já começa, então, a partir de agora, a esmiuçar um pouco melhor o que é esse pensamento humano. O pensamento humano, né, é muito limitado, irmãos. Nós somos seres extremamente limitados. Então, ele começa a falar assim, olha, esquece tudo que você sabe, esquece tudo que você leu e começa a pensar nas coisas que vêm do alto. Começa a pensar lá, é lá que a gente quer chegar, é lá que eu quero estar, é lá que você e eu nos encontraremos. Então começa a pensar lá, esquece isso aqui, sabe por quê? Porque tudo isso que está acontecendo aqui está escrito. Vai acontecer, quer você queira ou não. Então, vai acontecer. Jesus, as coisas, o anticristo ele precisa se manifestar. As coisas precisam piorar. As profecias precisam se cumprir. Quer eu queira ou não queira, uma hora isso ia acontecer. Então, em vez de eu ficar pensando nessas coisas aqui, eu começo a pensar nas coisas de cima. Eu começo a me preparar para o que está por vir. Né? Estava num grupo dos homens essa semana. Eu acho que foi essa semana, cara. Tá tão corrida a minha semana que eu já tenho... Parece que eu leio as coisas e parece que tem muito tempo. Mas eu acho que foi essa semana. A gente estava debatendo algumas coisas lá muito legais. E aí, não sei quem foi que falou uma coisa interessante. Falou assim... Deixa eu ver se eu lembro. Não foi no grupo não. Foi uma conversa entre eu e, se não me falha a memória, salvo, acho que foi com o pastor João ou com outro amigo que tem aqui no trabalho que eu converso via WhatsApp. Um dos dois, não lembro. Mas eu lembro que um dos dois falou assim, cara, vai acontecer. Mas, assim, quanto mais preparado a gente tiver, melhor. Então, assim, se eu sei o que vai acontecer logo adiante, eu consigo me preparar melhor para aquilo que vem. Eu acho que foi o pastor João que falou isso no grupo. Estou lembrando agora. Então, assim, se eu consigo saber o que vai vir logo adiante, eu consigo me preparar melhor para o impacto. Então, acho que é bem por aí que a gente tem que caminhar. Não se envolver, mas buscar se preparar para o que vem logo adiante. Porque o que vem logo adiante, não se engane, vai ser muito pior do que está acontecendo agora. Então, assim, se eu puder me antecipar, é exatamente essa palavra que ele usou,
Se eu puder me antecipar, melhor. Isso é uma coisa, tá? É eu olhar para o mundo e olhar para a Bíblia e falar, bom, o próximo passo eu acho que é esse aqui. E eu me antecipo a esse próximo passo, me preparo para poder enfrentar as dificuldades. Isso é uma coisa. O que o apóstolo Paulo está falando aqui não é sobre isso. O que o apóstolo está falando aqui é, cara, você tem que se desligar das coisas e pensar no reino. Cara, tua salvação está em jogo, Jesus está voltando logo ali e você precisa ser uma noiva pronta. Né? Você precisa ser uma noiva pronta. Outra coisa que ele começa a falar agora, que é ele começa a enumerar. Ele começa a falar ponto a ponto aquilo que está acontecendo lá. Então eu vou até reler. Ele fala assim, ó. Mortificai, pois, vossos membros que estão sobre a terra. Aí ele fala a prostituição, a impureza, o apetite desordenado, a vil concupiscência. Bom, vil concupiscência nada mais é do que você querer ganhar muito mais do que você precisa. Né? E a avareza, que é a idolatria. Então, percebam que ele começa a falar da prostituição. E aí eu não quero abordar muito esse ponto, porque lembra que eu falei na quinta-feira que eu estou vindo numa sequência do caminho que pode te levar ao inferno? Eu vou passar por isso, pela prostituição, numa ministração dessa para frente. Então, a prostituição, e aí, quando a gente fala de prostituição, a gente não fala só da prostituição da carne, não. A gente fala da prostituição espiritual também. Tá? Então, assim, as pessoas, você que está aqui na igreja, mas que na prática você não serve ao Senhor, você está se prostituindo com outro. Pense nisso. Então, assim, quando a gente fala de prostituição, a gente não está falando só de prostituição carnal. A gente está falando de prostituição espiritual também. Ok? Aí ele fala também de impureza. Tem pessoa que vê maldade em tudo, né, irmão? Vê maldade em tudo, 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 tudo. Então, vou até contar para os irmãos uma coisa. Eu acho que eu já contei isso, mas eu vou contar agora porque é uma coisa bem engraçada. 2006 eu fiz uma viagem pela Marinha. Eu acho que eu já contei isso uma vez. Tava lá em Curaçao e o navio estava lá, a gente estava indo para o Haiti. E aí, nesse lugar, que é uma ilha ilha do Caribe, não tem casa de câmbio. Não tem. Então a cidade, né, que o navio ficou atracado, não tinha casa de câmbio. Tinha lugares que aceitavam o dólar, mas tinha lugares que só aceitavam a moeda local. Como eu viajei com dólar, eu fiquei restrito a uma área da cidade que aceitava o dólar, mas eu queria ir para o outro lado também. Era muito engraçado, era ligado por uma ponte, então eu tive que trocar esse dinheiro. Nunca fui tão enrolado em toda a minha vida, pode ter certeza disso. Eu perdi muito dinheiro naquilo lá. Porque então, como você troca então o dinheiro? Se não tem casa de câmbio? Somente nos cassinos, que lá o cassino é regulamentado, é liberado. Então você tinha que entrar no cassino, ir lá no caixa, trocar o dólar pela moeda local, e aí como você não tem casa de câmbio, você não tem como saber quanto vale um pelo outro. Por isso que eu fui enrolado. Mas só tinha uma maneira de trocar o dinheiro. Então eu ia na casa, me ajuda aí, irmão. No cassino, trocava o dinheiro e ia pro outro lado da cidade para gastar o dinheiro lá, comprar as lembrancinhas para trazer para casa e tudo mais. Um irmão me viu saindo de dentro de um cassino desse. E aí o que aconteceu? Eu acabei sendo denunciado, porque durante a viagem tinha um culto e tinha um pastor que tomava conta, um suboficial que era pastor. Então ele era uma pessoa muito abençoada, muita gente boa, e ele falou que quando o navio suspendesse, a primeiro dia de culto, a gente fazia culto todo dia, primeiro culto eu ia trazer a palavra. Eu falei, amém, pronto, tranquilo. Aí beleza, quando a gente suspendeu, o navio suspendeu, logo na primeira hora ele, você não vai poder trazer a palavra mais tarde não, já falei com o irmão ali que você não vai poder trazer a palavra. Eu falei, amém, tranquilão. Eu até gostei, né? Então, beleza, mas aí depois eu, por curiosidade, assim, não por nada não, mas por quê?
Aí ele, não, porque teve um irmão, que eu não vou dizer quem é, por uma questão de tal, não sei o quê, que te viu saindo do cassino, então ele falou que te viu jogando. Aí eu falei, é mesmo? Ele eu te viu jogando, então, pô, vou até te chamar pra conversar depois, mas já que você me procurou, então, aí começou a falar e eu fiquei ouvindo ele falar, dando maior atenção. E aí depois eu expliquei pra ele, falei, olha, porque esse irmão que era pastor, ele não saía do navio. Ele não saiu em nenhum porto, é impressionante, ele não saiu pra passear, ele ficava o tempo todo dentro do navio. Então ele não sabia. Aí eu expliquei pra ele, falei, não, pastor, não foi isso não, olha só, o que aconteceu foi isso aqui, ó. Não tinha como trocar, então eu tinha que entrar dentro do cassino para trocar o dinheiro. Não tinha como. Ele, foi isso? Eu falei, foi isso. Nada mais do que isso. Agora sim, o irmão não me viu jogar não. Ele viu saindo. Por isso eu posso te dizer. Ele viu saindo de dentro do cassino. Agora, ver jogar ele não viu, eu tenho certeza, porque eu não jogo. Eu não estava jogando. Ele, pô, me desculpa aí então, foi mal entendido. Eu falei, bom, tudo bem. Então, o que eu estou querendo dizer com isso? Né? Para não perder o fio da meada aqui. Tem pessoas que são tão impuras que ela vê maldade em tudo, cara. Então o cara viu a maldade simples só porque eu saí da casa lá do cassino, ele já achou que eu estava jogando. Então pessoas que têm um pensamento mal, o pensamento dele é mal, né? Ele pensa mal o tempo inteiro. Então muito cuidado com a impureza, né? As pessoas que são impuras. E aí ele continua. Ele vai. Eu estou gostando desse negócio de vídeo, já estou começando a gravar até mais do que 15 minutos, né? Então, ele já começa falando aqui, ó. E aí ele começa, o apetite desordenado. Bom, tem gente que come, mas ela come assim, com o olho, né? Ela não come com o estômago. Ela não sei assim, pô, beleza, acabou, não. Enquanto ela não terminar de comer, enquanto aquilo não acabar, ela não para. Ela come desordenadamente, sem parar, sem controle, sem limite, né? E aí agora ele chega para a vil concupiscência, que nada mais é, né, a gente fala assim, vil concupiscência, o que é isso? A vil concupiscência é você querer ganhar muito além do que é preciso. Não estou dizendo para você que você não tem que estudar, você não tem que batalhar, ter uma vida boa, eu não estou falando nada disso. Não é isso, não é disso que ele está tratando. Ele está tratando exatamente daquilo que eu falei na última ministração sobre o jogo de azar. O jogo de azar, ele traz intrínseco dentro dele a perspectiva de ganhar dinheiro fácil e muito. Então, é disso que ele está falando. Então, a vil concupiscência é você querer ganhar muito, mas não é só querer ganhar muito, é você querer ganhar muito para poder ostentar. Tudo parte, irmão, no mundo espiritual, a Bíblia, o Senhor Jesus, Deus, ele analisa, né, as nossas intenções muito mais do que os nossos atos, puramente. Então, assim, por que eu estou fazendo? Eu posso fazer uma coisa boa com uma má intenção. Já falei para os irmãos várias vezes que tinha um irmão no retiro que era bem engraçado. Ele não podia ver o pastor, porque se ele visse o pastor, ele saía limpando tudo, tal. O pastor deu as costas e ele largava tudo lá. Então, na verdade, ele não queria, ele estava fazendo para agradar o homem. A intenção dele não era. Ele estava fazendo uma coisa boa aos olhos do pastor ali que estava vendo, e estava fazendo uma coisa boa, o cara estava limpando tudo ali incansavelmente. Mas o objetivo dele não era prestar um serviço ao Senhor, era aparecer. É disso que ele está falando. Então, a vil concupiscência é querer juntar, né? É ser como, acho que não fala a memória, a parábola dos talentos. Em vez de o cara, né, ele colocar para fora, ele sabe multiplicar, não, ele pega e guarda, esconde, enterra para poder ter. Então, cuidado com isso, tá? Cuidado com essa sede de querer ganhar muito dinheiro, porque isso pode te atrapalhar um pouco também. Tudo vem de acordo com o nosso trabalho e nossa dedicação. Então, assim, eu já falei várias vezes em outras ministrações, né? Ganha bem as empresas, o empregador, eles pagam por duas coisas, né? Ele paga pelo meu tempo e pelo meu conhecimento, porque ele quer que eu resolva um problema que é dele. Então, quanto mais complexo o problema que eu posso resolver, melhor vou ser remunerado. Então, assim, quanto mais você estudar, quanto mais você se dedicar, quanto mais você avançar em nível de faculdade, pós-graduação e por aí vai,
a tendência é você ganhar mais, por quê? Porque você vai, com o tempo, com esses cursos, com essa qualificação, você vai aprofundar e você vai estar apto para resolver problemas complexos. Se eu resolvo um problema complexo, eu sou melhor remunerado por isso. A dinâmica é essa, tá? É evidente que no mercado de trabalho concorrido, quanto mais mão de obra qualificada tem, o salário ele rebaixa. Então eu preciso avançar mais, né? Eu preciso ir um pouco mais além, porque aí eu vou alcançar um lugar que a concorrência é um pouco menor. E aí o salário vai subir um pouco. Então a dinâmica é essa. Nisso não tem problema nenhum. O problema está na intenção mesmo. Para que eu quero ganhar dinheiro? Eu quero ganhar dinheiro, muito dinheiro, sem fazer muito esforço, porque eu quero ostentar uma vida, sei lá, eu quero. E aí está o problema. Essa é a concupiscência, a vil concupiscência. Pois muito bem, vamos caminhar para o final. E aí ele fala da avareza, que é idolatria. Interessante, né? Ele compara, né, avareza e idolatria no mesmo pé de igualdade. Então toma cuidado. Você que é avarento, cuidado, né? A gente tem sempre que ter aí, e isso está ligado à vil concupiscência também, né? A avareza, o cara que é vil concupiscência, avareza, idolatria. Você percebe que tudo relacionado a dinheiro, né? Que vai levar à idolatria. Então, muito cuidado com isso, tá? Então o apóstolo Paulo, nesse momento aqui, ele aponta o dedo na ferida efetivamente. E depois, no transcorrer do capítulo 3, ele vai abordar outras temáticas também. Mas hoje a gente vai ficar por aqui. Qualquer dúvida, repetindo de novo, qualquer dúvida, qualquer esclarecimento, pergunta, você tem vários canais. Você pode colocar no WhatsApp, no grupo, você pode colocar no privado e você pode também colocar lá no próprio canal do YouTube. Que eu vou estar de agora, 6 horas, até às 8h30, monitorando lá para ver se tem pergunta. Depois disso a gente já está no culto. Beleza? A paz do Senhor, que Deus continue abençoando a todos, saúde e presença de Deus. Amém? Fica na paz em nome de Jesus.